Bom dia, meus irmãos. Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical Comunitária. Nós já fizemos isso durante algum tempo. Há alguns anos atrás, tínhamos alguns temas que entendemos que precisavam ser abordados de uma forma mais abrangente por toda a Igreja e eram tratados normalmente pelo pastor. Os irmãos que estão há mais tempo na Igreja lembram-se, tivemos uma série de aulas assim, com alguma periodicidade. Não temos tido nos últimos tempos. Graças a Deus temos muito bons professores de escola dominical que hoje estão contentes porque estão de folga, não é? Mas temos de vez em quando temas que nós precisamos abordar e que nós queremos aproveitar para tratar com toda a Igreja. E agradecemos aos irmãos a vossa presença, assim como à direção da Escola Dominical por nos proporcionar este momento. Nós vamos trabalhar um tema que é muito relevante, porque trata-se daquilo que estamos a lidar no dia a dia. Nós fizemos questão de ter aqui connosco desde as classes mais novas, ou seja, desde os adolescentes para cima, porque os nossos miúdos estão a lidar com isto na escola de uma forma muito direta, talvez mais do que muitos adultos. Eles estão a enfrentar isto na sala de aula, no ambiente em que estão envolvidos, mas os irmãos, a não ser que estejam, enfim, muito desatentos do mundo, certamente têm a noção daquilo que está a acontecer e percebem que nós estamos a viver nesta realidade. Do ponto de vista da ética e da moral judaico-cristã, o mundo está de cabeça para baixo. O Júnior sempre foi pequenino. Por alguma razão genética ele não cresceu muito. Ele era mesmo, não é? Entre os seus amigos todos ele era aquele que era mais pequeno e nos jogos ele tinha sempre desvantagem, porque as coisas não corriam bem, ele caía com mais facilidade, magoava-se com mais facilidade. Na hora de escolher os colegas para jogar a bola, ele sempre era deixado para o último, porque ninguém queria ter o Júnior, porque ele era pequeno e ele não jogava bem, ele não conseguia manter a bola. A verdade é que ele aos poucos foi-se afastando, foi-se retraindo dos jogos um pouco mais agressivos que eram jogados pelos miúdos. É verdade, ele tinha mais facilidade em ficar ao pé das miúdas, gostava mais de ficar ao pé das meninas. E com o passar do tempo alguém fez entender a ele que ele se calhar devia ficar lá mesmo. Era entre as meninas que ele estava à vontade. Se calhar ele era uma menina. Estava no lugar errado. Estava num corpo de rapaz. A verdade é que o Júnior entendeu isto, buscou aquilo que é chamada a transição e ele hoje faz propaganda nas escolas, a dizer que é isto que muitos dos seus colegas e colegas deverão tentar. O Brian tem 8 anos e ele tem 2 mães. Ou seja, ele não tem pai e mãe, ele tem mãe e mãe. Uma dupla de lésbicas, através da inseminação artificial, deu origem a esta vida e tem este menino que é o seu filho. O Brian sente falta de ter um pai que o leve ao futebol. Porque quando chega a hora de jogar a bola e ele vai jogar, os outros meninos todos têm os seus pais a assistir ao jogo. E ele tem uma mãe. Que, enfim, soa estranho. Os outros meninos riem dele. Mas quando ele se sente um bocadinho desconfortável e ele tenta tratar do assunto, ele é reprimido de forma bastante dura pelas 2 mães, porque dizem que esta linguagem é uma linguagem patriarcal. O Brian está a crescer com a noção de que tudo o que seja masculino é mau, é feio, é bruto, é sujo, não presta. Esta é a ideia que ele tem. É a ideia que está a ser ensinada a ele. Ele tem uma mente bastante confusa, mas a verdade é que ele não tem direito de questionar. A Maria fez a sua transição há 5 anos atrás e tornou-se João. Ela vivia em grande depressão e foi prometido a ela que se ela fizesse essa transição, tudo ia mudar. Ela ia passar a se sentir bem, ia sentir-se feliz, ia encontrar a paz que ela antes não tinha. Então ela avançou com tudo. Fez as injeções, fez o tratamento psiquiátrico, fez o acompanhamento, fez as cirurgias necessárias, porque ela tinha formas muito femininas,
então fez tudo o que era preciso para se transformar em João. Mas a depressão não foi embora. A depressão continuou lá. A depressão piorou. E às tantas a Maria, ou o João, começou a questionar: será que era isto que eu precisava fazer? Será que era isto que realmente... Aquilo que me prometeram não aconteceu. Mas as pessoas que estavam muito abertas para ajudá-la a discutir a transição de Maria para João, quando ela põe em causa esta situação, não estão dispostas a dialogar com ela. Reprimem e dizem que isso é uma conversa tola, que isso não faz sentido nenhum, que isso é coisas da cabeça dela. E por isso, o João, que na verdade é Maria, tentou suicídio, tomando meio frasco de comprimidos. Descobriram, fizeram a lavagem do estômago, aparentemente ficou tudo bem, mas ela, ele, não sabe para onde ir para tratar a sua situação. Na escola da Miriam e do Heitor, a hora da leitura da história semanal é feita por uma drag queen. Não sei se você sabe o que é uma drag queen. Trata-se de um indivíduo com muito pelo no peito, mas vestido de mulher, com uma maquilhagem extremamente exagerada, com os saltos altos deste tamanho e que vai lá contar a história para as crianças. Nesse dia, a Miriam tem que vir obrigatoriamente vestida de rapaz. E o Heitor tem que vir com um vestido, o que faz com que ele se sinta extremamente mal. Mas a professora diz que é necessário que eles façam isso para poderem perceber como é que o outro lado se sente. E se eles não quiserem se vestir desta maneira, eles vão ser repreendidos e os seus pais vão receber uma notificação da direção. Aquilo que eu acabei de escrever aos irmãos não está a acontecer do outro lado do mundo, está a acontecer aqui. Está a acontecer no nosso país. Está a acontecer talvez numa escola muito perto de onde você mora. A mudança está em todo o lado. Até há não muito tempo existia um dia no ano que era chamado o Dia de Orgulho Gay. E nesse dia havia uma passeata. Não é? Havia um desfile pelas ruas em que os gays iam mostrar aquilo que era o seu orgulho. Agora o dia transformou-se em mês. É o mês inteiro. E a bandeira do seu movimento tem sido hasteada em todas as sedes de governo do mundo ocidental. Aqui no nosso Parlamento, ao lado da bandeira portuguesa. Na Casa Branca, ao lado da bandeira americana. Correu muito mal, porque o presidente americano quis fazer um discurso para todos aqueles que ali estavam e um rapaz que tinha, no instante, se transformado em menina e feito uma série de cirurgias, entre ela de implantação de implantes mamários, resolveu fazer topless. E ficou muito mal para o presidente. Mas está por todo o lado. É imposto de uma forma muito clara. Casas de banho, cada vez mais, devem ser usadas de acordo com a identificação que a própria pessoa tem do género. Ou seja, rapazes e homens podem facilmente usar uma casa de banho feminina. E isso não é problema se ele eventualmente se identifica como mulher naquele momento. Os desportos femininos têm tido uma afluência significativa de indivíduos trans. E o que é que tem acontecido? É que são rapazes que se identificam como mulheres ou como meninas a ganharem as medalhas todas. E depois nós vemos as fotografias, por exemplo, de natação, todas as moças, da medalha de prata para baixo e a medalha de ouro. Um rapaz quase 20 centímetros maior, com os ombros desse tamanho. E diz assim, mas espera aí, onde é que está a lógica disto? Ah, não, mas ele agora sente-se menina, não é interiormente. E, portanto, ganham as medalhas. E, é claro, todas estas meninas, que são meninas, estão a reclamar porque isto não é justo. Os pronomes não podem mais ser usados. E há escolas em que há professores que foram expulsos, perderam o seu trabalho, foram demitidos por causa da maneira como chamavam os seus alunos, identificando apenas dois géneros, e já há alunos a serem excluídos por causa disso. Os livros clássicos da literatura estão a ser reescritos, porque eles teoricamente têm uma quantidade de linguagem que é chamada de ofensiva. A verdade é que este grupo, irmãos, ele é extremamente fácil de ofender. Quase qualquer coisa os ofende. Tudo é ofensivo, menos aquilo que é feito contra a igreja. Há um grupo de drag queens que formaram uma organização chamada As Irmãs da Perpétua Indulgência. Elas se mascaram de freiras católicas e fazem discursos pela rua, fazem desfiles, provocando de forma agressiva a comunidade, mas isso não é problema nenhum. Como é que nós podemos reagir? Como é que nós devemos entender? A normalização do que até há pouco tempo era perversidade acontece numa velocidade alucinante.
E desse ponto de vista, o mundo está de cabeça para baixo, irmãos. Está de cabeça para baixo. Bem, isso já começou há algum tempo. Talvez nós possamos traçar o início do processo com aquilo que é chamado o iluminismo na época da Revolução Francesa. Até aí havia uma noção de vida que era integral, ou seja, nós reconhecíamos até então que existia um mundo material e um mundo espiritual. Mas o mundo material e o mundo espiritual estavam profundamente ligados. Havia uma interseção, os dois influenciavam um ao outro e as coisas estavam ligadas. Mas a partir desta época do chamado iluminismo, nós passamos a ter a vida em dois andares, ou seja, foi dividida em dois andares. No mundo de cima, nós teríamos, digamos, aquilo que é chamada a teologia, o pensamento não é, espiritual, a moralidade, os valores, e isso é privado, subjetivo, diz respeito a cada pessoa, é relativo. O mundo de baixo é o mundo da ciência, o mundo do que estes são chamados os factos concretos, dizem eles. Isso é público, isso é objetivo, isto é universal. Isto deu origem, irmãos, a uma posição que infelizmente a Igreja foi aceitando, da divisão entre sagrado e secular. Sagrado é aquilo que diz respeito à Igreja, ao Espírito, à alma. É um trabalho da Igreja. É uma coisa que deve ficar limitada à sua vidinha, dentro da sua religião, se você tem, se você quiser. O secular, sim, é o corpo, é o intelecto, é o trabalho profissional. Depois de quase 2 milénios de cristianismo, nós deixamos de pensar naquilo que era certo ou errado. O homem passou a estar no centro da vida, então não se discute mais o certo e o errado, o bom e o mau. Discute agora são direitos, privilégios, liberdades, aquilo que nós sentimos e aquilo que nós achamos. Assim como a Bíblia tem uma série de profetas e apóstolos, também o pensamento moderno, a cultura em que nós estamos hoje em dia, tem uma série de profetas e apóstolos. Eu vou mencionar alguns para os irmãos, por favor não se assuste com a lista, mas é importante que o irmão tenha alguma noção a respeito deles. René Descartes, apesar de ser um filósofo de base cristã, ele é o pai da chamada filosofia moderna e ele estabeleceu uma base inicial de pensamento com a frase mais famosa dele: penso, logo existo. E com isto, ele definiu que o mais importante era realmente o intelecto. A parte material passou a ser secundária. Ou seja, o pensamento deste filósofo validou a tal divisão, não é? De cima para baixo. A mente é quem eu sou. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que são as minhas emoções e as minhas vontades. O meu corpo é apenas um mecanismo, é apenas algo material do qual eu posso usar como eu quiser. O irmão talvez ache que isso não tem muito significado, mas perceba que isto facilitou, esta divisão, facilitou tudo aquilo que diz respeito ao desprezo do próprio corpo. E então tudo aquilo que nós hoje em dia entendemos como aborto, eutanásia, infanticídio e tudo o que está ligado à vida espiritual, à vida sexual, passou a ser pensado de maneira diferente, porque afinal de contas o que conta é a pessoa que é, digamos, a autonomia dos seus sentimentos, das suas emoções e dos seus pensamentos. O corpo é para ser usado. É apenas matéria. Nós podemos fazer dele o que quisermos. Por exemplo, porquê é que as crianças podem ser abortadas dentro da barriga da mãe? Porque elas são vida, mas ainda não são pessoa. Ainda não têm capacidade de pensar em si mesmas. Então, apesar de serem vida, podem ser eliminadas porque não são pessoas. São apenas matéria, por enquanto. E por aí nós podíamos dizer que vai em frente e as coisas só vão piorar. Talvez um dos profetas maiores de todos deste grupo é Charles Darwin. Ele lançou o livro A Origem das Espécies em 1859 e ensinando que, afinal de contas, não existe um Criador, mas tudo aquilo que nós temos à nossa volta do universo e da vida como nós a conhecemos aconteceu através de um processo extremamente lento, com 2 elementos essenciais: mutações genéticas e seleção natural. Por algum motivo, dentro daquela espécie, havia seres que nasciam com características diferentes. E a seleção natural, ou seja, a convivência, a luta, podia fazer com que essa característica fosse vantajosa. E, portanto, aqueles que tinham essa mudança iam ter melhores, iam sobreviver em relação aos que ainda não a tinham. E passado um tempo, essa espécie ia mudando, até dar origem, eventualmente, a uma outra espécie. A verdade, irmãos, é que, cientificamente falando, esta teoria nunca foi provada. Mas ela é imposta a si e a mim, é imposta aos nossos filhos na escola como se fosse um facto definido.
O que se usou em relação à teoria ou à falsidade, ao mito da evolução, é a grande máxima de que se uma mentira for repetida suficientemente vezes, ela passa a ser verdade. Mas, irmãos, mentira vai ser sempre mentira. Não interessa quantas vezes você fale, ela vai continuar sendo mentira. Nós descartamos o Criador e com isso descartamos toda a base ética, toda a base para definir o certo e o errado, toda a base para a moralidade. Nós deitamos fora a definição que podia nos ajudar a dizer o que é certo e errado, o propósito e o sentido da vida. Nós olhamos para os biólogos que são da área da evolução e eles nos ajudam a entender uma coisa que é muito engraçada. Talvez o irmão tenha gatos, não sei. Mas a gente costuma chamar isto o gato no teclado. Eles olham para a vida e eles percebem, não, parece que foi feito de forma muito elaborada. Ou seja, há um design muito inteligente que produziu isto. E então um dos grandes biólogos evolucionistas lançou um livro chamado Design por Acaso. Por acaso. Parece que foi muito bem pensado. E aí é a tal ideia do gato no teclado. Imagine que o indivíduo tem que fazer um trabalho científico para apresentar, para defender uma tese. O seu trabalho é sobre as mulheres ou a depressão das mulheres com mais de 65 anos. Ele começa a escrever o seu trabalho, está falando sobre as mulheres, uma delas chama-se Maria, e ele começa a escrever Maria, mas quando ele escreve M-A-R-I, antes de escrever o A, o que é que acontece? Toca o telefone. E ele vai atender o telefone. Mas ele tem um gato. E o gato dele sobe na mesa, vai para o teclado e aperta na letra A. Uau! Então, quando ele volta e olha outra vez para o teclado, está escrito Maria. Porque ele já tinha escrito Mari e o gato veio e apertou a tecla certa. Lá está. Parece que foi design, parece que foi pensado, mas não, foi por acaso. Meu irmão, pense só um bocadinho. Qual é a probabilidade deste gato apertar exatamente no A? Talvez não seja muito grande, mas pode acontecer. Certo? Agora, você acredita que o gato seria capaz de, por acaso, subir no teclado e pisar exatamente nas letras Maria? Qual é a probabilidade disto acontecer? Já é bem menor. E qual é a probabilidade do gato, por acaso, pisar no teclado e escrever toda a tese que o indivíduo vai apresentar? O irmão está-se a rir. Meu irmão, isso não é absolutamente nada comparado com o mundo que está à nossa volta. Com o pormenor, com os sinais de inteligência extraordinários que existem por trás dos seres que estão à nossa volta, basta você olhar para o seu vizinho do lado. E, no entretanto, eles querem impingir na nossa mente que assim aconteceu. Bem, irmãos, esta ideia não é uma ideia nova. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele já dizia assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles sejam inexcusáveis. O homem pode tentar se defender, irmãos, mas não tem desculpa. Com a evolução, a vida humana passou a ser sem propósito, sem sentido, o relativismo passou a tomar conta de tudo, o corpo perdeu ainda mais valor e o homem não tem representação absolutamente nenhuma. Outro profeta importante é o Sr. Sigmund Freud. Ele publicou em 1909 as suas ideias em relação à sexualidade infantil e ele explicou que a vida humana inteira gira só à volta de sexo. Imagina como é que era a cabeça dele. Tudo é só sexo. E, na verdade, a criança tem uma perversidade sexual natural, mas ela é reprimida. Reprimida pela cultura, reprimida pelos pais, sobretudo reprimida pela religião. E então, segundo Freud, todos os problemas psicológicos que nós temos, todas as neuroses, todas as psicoses, todas as dificuldades acontecem por causa da repressão que nós recebemos a respeito de questões ligadas ao sexo quando éramos pequeninos. Como é que se resolve? Como é que o homem chega à felicidade? Desfaça a repressão. E mais uma vez, o corpo não tem absolutamente valor moral nenhum. O corpo é apenas um pedaço de matéria. Ele existe para que nós possamos ter prazer. O homem tem que tentar ter o máximo de prazer possível. O resto não interessa. Este talvez não seja tão conhecido pelos irmãos, mas ele é um personagem fundamental na história moderna. É um comunista italiano chamado Antonio Gramsci.
E ele elaborou aquilo que é conhecido como o marxismo cultural. Ele percebeu que a revolução não ia vir do proletariado. Ele percebeu que a revolução só ia funcionar se ela viesse das elites. Então ele começou a defender que para poder haver revolução havia necessidade de controlar as escolas, os meios de comunicação, o judiciário e a política. Ele definiu uma agenda para que isso pudesse acontecer. O que a minoria, para poder conquistar o poder, devia fazer era muita propaganda, ocupar estas posições clássicas, fazer-se passar por vítima e ganhar posições estratégicas na sociedade. A agenda que Gramsci escreveu, que ele definiu, e ele estava preso enquanto escreveu isto, acabou por ser a agenda que foi usada pelo movimento feminista, pelo movimento a favor do aborto, pelo movimento do lobby gay, pelo LGBTQI+, e outras coisas do género, e neste momento está a ser usada por aqueles que querem legalizar a pedofilia. Não é uma luta entre fé e ciência, irmãos, é uma luta entre ideologia e ideologia. A senhora Margaret Sanger é uma famosa feminista americana, líder da segunda vaga do movimento feminista, e ela combateu a crueldade da moral e da autonegação que era trazida pela noção de pecado, que segundo ela era uma coisa horrorosa. Ela fundou uma organização chamada Planet Parenthood, que abriu a primeira clínica de aborto nos Estados Unidos e já foi responsável por milhões e milhões de abortos. Esta organização faz um lucro extraordinário, porque ganha muito dinheiro fazendo abortos e ganha muito dinheiro vendendo parte dos bebés abortados. Com o dinheiro do Estado. Para ela, o único caminho para a paz interior seria a realização através da libertação sexual. Então ela orientou as mulheres a que se libertassem, vivessem a vida como quisessem. E com isso ela combateu o casamento e, claro, ela defendeu o aborto, porque ter filhos era a pior coisa que podia acontecer a uma mulher, tornava-a prisioneira. Margaret Mead foi uma das pioneiras da antropologia americana. E ela foi importante porque ela publicou uma pesquisa que acabou por se tornar muito famosa nos Estados Unidos e, através dos Estados Unidos, influenciar o mundo ocidental entre jovens da Samoa, são ilhas no Pacífico. Uma visão idílica da vida selvagem em que os jovens tinham uma promiscuidade total e a promiscuidade foi defendida por Margaret como sendo o ideal. Esta sociedade é tão idílica, eles vivem tão bem entre eles, há tanta harmonia nesta sociedade, porque os jovens não são reprimidos, eles podem dar liberdade à sua sexualidade sem qualquer tipo de limitação. A verdade é que isto acabou por ter um impacto grande na mentalidade americana. Aqueles que foram depois à Samoa conversar com as pessoas com quem ela tinha feito a pesquisa, descobriram que afinal o relatório tinha sido bastante alterado, porque as respostas que ela usou para dar o seu relatório não correspondiam à verdade. E a visão idílica da sociedade da Samoa estava muito longe de ser a verdade, mas a ideia ficou no ar. A promiscuidade é uma coisa boa. O Sr. Alfred Kinsey foi um biólogo americano que publicou em 1948 um livro chamado Comportamento Sexual do Homem, e ele abriu uma área que hoje é chamada de sexologia. Este homem é considerado por alguns como uma espécie de herói, de gênio, que abriu a mente das pessoas para o debate do sexo. Em 2004 foi feito um filme em Hollywood em que ele é apresentado, sendo o personagem a quem faz o personagem dele é um dos atores de mais sucesso, ele foi apresentado como uma mente iluminada. Uma pessoa que ajudou as pessoas a saírem, não é, das suas preocupações. O que o filme não mostra, e o que normalmente não se conta a respeito do Sr. Kinsey, é que ele era um homossexual dado a práticas sadomasoquistas. Que ele usou em seu livro inúmeras experiências feitas por um senhor que ele apenas apelidou de X, não deu o nome do senhor, que era um pedófilo que molestou dezenas de crianças, incluindo um bebê com 2 meses. Esse homem tinha que estar preso, irmãos. No entretanto, é apresentado nas telas de cinema como um herói. Kinsey, inclusive, dizia que sentia-se incomodado porque o personagem X merecia crédito por tudo aquilo que ele tinha ajudado na sua pesquisa. Este senhor pagava a rapazes para filmar os seus atos sexuais, nos quais ele envolvia a sua própria esposa, porque ele achava que isto era interessante. Adivinha quem era o seu grande adversário? A Igreja de Cristo. O que ele defendeu e ele ensinou é que a perversidade é saudável. E o sexo passava a ser normal como função biológica aceitável em qualquer forma. Michel Foucault é um dos maiores
considerados um dos maiores filósofos da atualidade, um filósofo francês que escreveu 3 obras, são 3 volumes de uma grande obra chamada A História da Sexualidade. É que ele coloca a sexualidade no centro da vida humana. É o centro da nossa identidade. Ele diz coisas como: vale a pena morrer pelo sexo. Ele chega a dizer que é mais importante do que a alma. Com estas ideias, irmãos, o corpo fica relegado como pura matéria. O corpo, na verdade, não tem nenhum propósito. Ele é apenas para ser usado de acordo com a vontade de cada um e o objetivo dele é apenas trazer prazer. Eu tiro a minha identidade e a razão de eu estar no mundo através dessa satisfação. O irmão talvez diga: mas pastor, estes nomes são muito confusos. Nunca ouvi falar de algumas destas pessoas, não sei quem elas são. Mas se você acha que isto é insignificante, entenda que estes são os santos, os profetas e os apóstolos da cultura em que nós estamos inseridos hoje. Estes são os nomes que determinam como é que os nossos juízes tomam as decisões nos tribunais. Eles moldam os argumentos dos nossos políticos e legisladores. Eles orientam os professores dos nossos filhos, os repórteres das televisões e toda a programação de entretenimento que você encontra na TV e na mídia. A verdade, irmãos, é que eles seguiram uma agenda que envolve muitas áreas. A divisão ficou estabelecida claramente. Há um eu pessoal e aquilo que esse eu sente é que é o mais importante. O corpo pode ser usado da maneira que nós quisermos. Eles passaram a utilizar a psicologia de uma forma muito inteligente. A psicologia passou a incentivar essencialmente a autoestima, a autorrealização e liberdade. Passou a ser o mais importante. A linguagem inicial era de preferência sexual. Era a minha opção sexual. Mas opção pode ser errada. Alguém pode escolher mal. Então deixaram de falar em opção sexual para passarem a falar em identidade. Identidade sexual. Passaram a defender que estas pessoas eram assim porque elas nasceram assim. A estratégia foi mostrar estas minorias como vítimas e demonizar todos aqueles que pensam de maneira diferente. O processo passou por, primeiro, criar incômodo nas pessoas, depois sensibilizá-las, mostrando as minorias como vítimas. Faz bastante tempo fizeram um filme chamado Filadélfia. Foram buscar um dos maiores atores da atualidade chamado Tom Hanks. Quem é que não ficou com pena do Tom Hanks neste filme? Ele era um advogado homossexual que apanhava SIDA no momento em que a SIDA não tinha cura. E ele era tão bom rapaz, tão certinho, tinha uma vida tão correta. Ainda por cima era o Tom Hanks, a gente gosta dele. E, portanto, no fim do filme, nós estamos todos do lado dele. Mas as coisas são feitas para que isso aconteça dessa maneira. E, por fim, depois de se ter incomodado e tornar-se sensibilizado, as pessoas acabam por defender o erro. A posição médica, irmãos, é que a medicina hoje está a serviço da ideologia. Em 1973, dentro da lista de doenças que estão naquilo que era o catálogo psiquiátrico de doenças, 1973, irmãos, foi ontem do ponto de vista histórico. Aquilo que era considerado uma doença psiquiátrica chamada homossexualismo deixou de ser. E mais recentemente, aquilo que era a disforia de género, ou seja, alguém nasceu com uma identidade, é homem, mas sente que é mulher, isso também era considerado patologia e recentemente deixou de ser. Ou seja, com um estalo de dedos, aquilo que era considerado perverso e errado passou a ser perfeitamente aceitável. Tem havido uma busca por parte da medicina de tentar encontrar uma determinação genética para o homossexualismo. Irmãos, até hoje não foi conseguido, porque não existe uma determinação genética para isto. Mas esta defesa da identidade vai servir para tudo mais. Tomem nota, irmãos, a começar pela pedofilia. O indivíduo vai dizer: mas eu nasci assim. Eu só tenho prazer desta maneira. E as pessoas vão ter que acabar por aceitar. É claro que em termos de política, os lobbies têm sido cada vez mais representados por indivíduos deste lado. E a verdade é que muitas vezes nós votamos e elegemos pessoas sem saber qual é a posição delas em relação a isso e acabamos contribuindo para o que está acontecendo. A ideologia de género está-se a transformar em lei internacional. Nós nos orgulhamos de termos um português como secretário-geral das Nações Unidas. Ele tem feito uma campanha enorme a favor disto. E as Nações Unidas estão a pressionar os países africanos pobres, basicamente, irmãos, e literalmente fazendo assim: ó, querem ajuda? Então têm que aprovar estas leis. Se vocês não aprovarem, não recebem a ajuda. Irmãos, isso é imoral. Isso é indecente. Mas é aquilo que nós verificamos hoje em dia. Do ponto de vista jurídico,
houve um cuidado e houve o seguimento da agenda do António Gramsci de colocar juízes em todas as instâncias, sobretudo nas instâncias superiores, para tomar decisões que sejam favoráveis àquilo que é a posição deles. Do ponto de vista educacional, começando por um senhor chamado John Dewey, ele batalhou para libertar os filhos dos preconceitos repressivos dos pais. E é por isso que hoje em dia, dentro das nossas escolas, os nossos miúdos estão sendo incentivados a tomar decisões e a não contar nada em casa. Porque os vossos pais não vão entender e nós é que vos entendemos e queremos vos ajudar. Culturalmente falando, os filmes, as séries na televisão têm doutrinado as nossas mentes e às vezes nós nem percebemos. Hollywood, a Disney, no Brasil, a Globo e tantas outras, têm sido usadas exatamente para começar quebrando as barreiras. Os irmãos que são brasileiros são capazes de pensar nos títulos das novelas que foram apresentando situações que eles queriam que a mentalidade humana mudasse. Então, a prostituta deixou de ser prostituta, que é um nome muito feio, desagradável, assim, agressivo. Não é? Garota de programa. Namorada de ocasião. Meu irmão, é prostituição. É pagar para ter sexo. Infelizmente, é uma degradação absurda daquilo que Deus criou. Mas foi apresentado como uma coisa bonitinha. Mas é para ela poder ter dinheirinho para sustentar o filhinho que ela teve no entretanto por causa do namorado que a enganou. Meu irmão, continua estando errado. Mas a cultura tem sido usada para nos impor tudo isto. É claro, colar a imagem daquilo que é a posição cristã correta a uma série de políticos impopulares. E é claro, as pessoas acabam por fazer careta. E teologia, irmãos? Há hoje teólogos alterando a doutrina e reescrevendo a Bíblia. O irmão, não vou dizer ao irmão para procurar, mas existe uma Bíblia por aí chamada Bíblia de Estudo Inclusivo, em que todos os textos bíblicos que têm alguma posição a respeito daquilo que é a homossexualidade foram alterados por teólogos interpretando o texto bíblico de forma errada. Eles dizem que o texto, afinal, não diz exatamente isto, o que ele diz é isto. Ou então eles dizem mesmo, não, o texto diz isto, mas isto é ultrapassado. Isto foi escrito há 3.000 anos, nós não temos que nos curvar mais a isto, nós temos que ser abertos e inclusivos. E há, inclusive, pastores famosos, seguidos por milhares na internet, que estão ensinando exatamente isto. Quero que o irmão compreenda que a nossa batalha, irmãos, não é uma batalha de ciência contra a fé, é uma batalha de ideologia contra a ideologia, de cosmovisão contra a cosmovisão. São perspectivas de vida, não são coisas defendidas verdadeiramente por aquilo que é a fé. A nossa base principal deve ser sempre a palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos diz de forma muito clara que no início Deus criou, e criou com propósito. E Deus criou homem e mulher, criou macho e fêmea. E Deus criou o corpo, não apenas a alma. E ao criar o corpo, Deus olhou e disse, era muito bom. O nosso corpo não está aqui por acaso. Ele não é só um pedaço de matéria que nós podemos usar como nós quisermos de qualquer maneira. Tem sido repetido sistematicamente, e o irmão tem ouvido, e às tantas acaba por aceitar, porque é a tal história. Repite uma mentira muitas vezes, sobretudo se tiver um indivíduo vestido com um jaleco branco, uma bata branca, uma gravata e embaixo escrito DR, não sei das quantas, e ele repete. As crianças, quando nascem, são uma folha em branco. Não são, não, irmãos. Que as crianças, quando nascem, vêm formadas por aquilo que o nosso Deus estabeleceu. A ciência tem tentado, de todas as maneiras, arranjar um marcador genético para a homossexualidade. Em 1993 foi feito um estudo que dizia que havia um marcador XQ28 que estava ligado à orientação homossexual e fizeram um grande alarde. E talvez você ouça alguma programação na televisão dizendo isto. Porque é um marcador não sei das quantas. Irmãos, uma coisa que é básica na ciência é o seguinte, você faz um estudo e confirma um facto. Então agora, outros cientistas em outros lugares do mundo vão fazer um estudo semelhante, com as mesmas características, e vão encontrar o mesmo resultado. Porque senão, se aquilo é realmente correto, se aquilo é válido do ponto de vista da ordem, da lógica científica, então os estudos feitos pelos outros têm que mostrar a mesma coisa. Todos os outros estudos feitos no mundo para tentar encontrar a equivalência deste marcador genético falharam. Naquilo que é a classe científica, esse estudo não é respeitado e nem considerado. Mas eles não vão dizer isso quando lhe derem essa informação na televisão.
Em 1991, houve um outro estudo que falava sobre a diferença nas áreas do cérebro em autópsias feitas com homossexuais que tinham morrido de SIDA. O estudo foi feito com 35 pessoas e, no entretanto, quando ele foi replicado em vários lugares do mundo, não conseguiu provar que aquilo que estava sendo dito era verdade. A verdade, irmãos, é esta. Nós somos formados essencialmente por uma proteína extraordinária que está no centro das células do nosso corpo, chamada ADN. É composto por 23 pares de cromossomas, sendo que 22 deles são chamados autossomas e são iguais nos dois sexos, e há uma diferença. Aqueles que nascem femininos têm 2 cromossomas X, e os que nascem masculinos têm um cromossoma X e um cromossoma Y. Salvo raríssimas exceções, nós somos XX ou XY, isso é ciência, está estabelecido. O feto recebe esta informação na fecundação desde muito cedo, irmãos. A partir da 6ª semana, aqueles que têm o cromossoma XY despoletam a ação de uma proteína chamada SRW, e assim a informação genética para quem tem XY, ou seja, para aqueles que vão nascer homens, machos, vai começar a atuar a partir dessa semana. A partir deste momento, há um desenvolvimento daquilo que é a orientação da forma de funcionar daquele feto, que vai ser um feto masculino. Ele vai ter uma descarga de testosterona que vai fazer a diferença na formação do seu cérebro. Esta é a maneira como o cérebro masculino e o cérebro feminino funcionam. Não sei se você consegue perceber. O cérebro masculino funciona essencialmente assim, dentro do mesmo hemisfério. O sexo feminino funciona assim, juntando os dois hemisférios. Talvez esta imagem ajude você a perceber melhor. O sexo masculino funciona desta forma. O sexo feminino funciona assim. No sexo masculino, a nossa forma de pensar trabalha com um lado e depois trabalha com o outro. No caso das mulheres, trabalha juntando os dois lados constantemente. Mas quando vamos para o cerebelo, é o contrário. No caso dos homens, o cerebelo está em contato um lado com o outro. No caso feminino, não. E isso, irmãos, desde que as crianças nascem, já é assim. Porquê? Porque isto vai fazer diferença em uma série de coisas. A quantidade de matéria cinzenta e matéria branca é diferente no cérebro masculino e feminino, e vai ser diferente no que diz respeito ao local da sua concentração. O homem tem 6,5 vezes mais matéria cinzenta, a mulher tem 10 vezes mais matéria branca. Isso não tem nada a ver com inteligência. Isso tem a ver com a forma como o cérebro vai funcionar. Nas mulheres, 84% da massa cinzenta e 86% da massa branca estão nos lobos frontais, que tem a ver com comunicação, tem a ver com ligação, com relacionamentos. No caso do homem, apenas 45% da massa cinzenta e 0% da massa branca estão na parte frontal. É por isso que os homens têm alguma forma diferente de pensar. O lobo parietal inferior é maior à esquerda nos homens e à direita nas mulheres. O homem usa os dois hemisférios para tarefas essencialmente espaciais. A mulher usa só o lado direito. O hemisfério direito nas mulheres é mais desenvolvido, o que leva a uma ênfase principal naquilo que são as emoções, a percepção, os relacionamentos. Irmãos, nós percebemos isso naquilo que são a forma de funcionar de cada um. Em média, as mulheres falam por dia cerca de 20 mil palavras, os homens falam 7. Não vá para casa contar o número de palavras que o seu marido ou a sua mulher fala, mas tenha esta noção. Quando o bebê nasce menina, ela vai falar mais depressa. E os pais das meninas ficam muito orgulhosos porque a sua menina está falando depressa e o rapaz do outro que nasceu na mesma altura ainda não fala. É só porque ela nasceu menina, porque é assim que as coisas vão ser. Mas é bem provável que o menino comece a andar mais rápido do que a menina, porque ele tem características diferentes no seu cérebro. Aos 20 meses, para provar que as meninas vão falar mais, o vocabulário dela já é 2 a 3 vezes maior do que o menino. E os pais já correm para levar o menino para um fonoaudiólogo. Não, tenha paciência, meu irmão, calma. Ele já vai falar e depois você vai ter que dar um dinheirinho para ele calar-se. As áreas cerebrais da linguagem são 23% e 13% maiores, as duas principais, nas mulheres do que são nos homens. O que é que acontece quando um homem e uma mulher conversam? Quando as mulheres conversam, irmãos, elas libertam substâncias que têm a ver com satisfação, prazer, contentamento.
nomeadamente dopamina e oxitocina. A oxitocina é inclusive aquela hormona que tem a ver com a intimidade. É libertada quando a mãe amamenta o seu filho. Quando as mulheres conversam, elas libertam substâncias que vão levar a ter satisfação, prazer. E os homens? Libertam testosterona, irmãos. Faz o quê? Com que a conversa seja rápida e limitada. Aí você pega o seu telemóvel e vai ver a conversa da mulher. E além de ser uma conversa que ela falou, ela quando manda uma mensagem, ela tem esse tamanho. E o homem mandou 3 palavras. A mulher fez uma ligação e ficou 1 hora ao telefone. O homem ligou e falou 1 minuto e meio. E você, mas o que é que se passa aqui? Irmãos, os homens só têm interesse em socializar quando isso está ligado a alguma atividade física. E você não percebe porque que o seu marido gosta de ir jogar a bola com os seus amigos no fim de semana. No caso daquilo que é a nossa resposta às situações emocionais, o centro da resposta que nós temos é uma coisa chamada amígdala. Isto era suposto funcionar, mas não está. Fica aqui embaixo, irmãos, é uma bolinha bem pequenina. Depois, lá em cima no cérebro, existe o córtex cingulado, que é o local onde nós trabalhamos respostas, onde nós respondemos, é a área da avaliação e da tomada de decisões. O que é que acontece com os homens quando eles são estimulados por alguma coisa, quando há algo novo que tem que ser respondido? A resposta fica essencialmente na amígdala. E ela leva o quê? A uma resposta em termos de ação. Nas mulheres, a maior parte do estímulo que chega à amígdala é dirigido ou é redirecionado para o córtex cingulado. Para quê? Para que a mulher possa avaliar e discutir a situação. Isto faz o quê, irmãos? Deixou de funcionar aqui. Pode passar. Isso quer dizer, irmãos, que há respostas diferentes. Eu não sei se havia aqui uma pilha, mas... Há respostas diferentes no que diz respeito aos jogos. Por exemplo, quando os meninos estão a jogar, os meninos desde pequeninos estão a jogar, o que é que acontece quando existe algum confronto? O rapaz reage com mais confronto, porque ele quer marcar território, desde pequenino. Se a coisa ficou complicada e se alguém bateu com mais força, ele responde com mais força ainda, porque ele quer mostrar que quem manda sou eu. E o que é que acontece com as meninas quando existe algum tipo de confronto? Elas acabam por dar um passo atrás. Porque elas não estão interessadas em confronto. Elas estão interessadas em relacionamento. A habilidade verbal delas é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Ajuda-me aí na passagem, por favor. Os homens são, por causa disso, 26 vezes mais agressivos fisicamente do que as mulheres. Outro dia havia uma notícia de que uma mulher tinha aberto fogo numa escola americana, entrou com armas e disparou por uma série de pessoas. Eu achei estranho. Uma mulher? As mulheres não costumam fazer isso. Isso não é uma prática de mulher. Depois veio-se dizer, essa mulher era trans. Ok. Não é mulher, não senhor. É um homem. É por isso que foi lá e despejou a arma toda, porque a violência, infelizmente, faz parte daquilo que é a posição humana, porque Deus fez os homens para um instinto de proteção, de assumir responsabilidade de defesa. A área de supressão da raiva é muito menor nos homens do que nas mulheres. Próximo. Nos homens, a agressão ativa a hormona do prazer. O homem faz alguma coisa que tem a ver com violência, ele ainda fica satisfeito. É por isso que o indivíduo bate e depois bate mais ainda. É triste, mas infelizmente é assim que funciona. O que acontece com a idade? Graças a Deus. A testosterona diminui e a agressividade também. Isto faz parte daquilo que é a passagem do tempo. Não está andando aqui, pode passar. Os homens querem uma solução, as mulheres querem falar sobre o assunto. O que acontece quando nós vamos discutir um tema? Pode pôr a próxima. O que acontece quando existe um problema? Chega à amígdala, o homem quer o quê? Ele quer ação, ele quer responder. Enquanto ele não tiver uma resposta imediata ao que ele possa fazer sobre o assunto, ele tem que pensar sobre a matéria. Então ele, ferme lá a bucha, boca caladinha, deixa-me pensar sobre o assunto. A mulher chega ao estímulo na amígdala, mas ela manda 70% do estímulo para o córtex cingulado, ou seja, ela vai pensar em termos de solução. E para isso ela quer o quê? Ela quer conversar. Aí quando surge um problema e os dois estão lidando com o problema, acontece o quê? O homem fica quietinho, ele quer ficar quieto no canto dele. E a mulher quer o quê? Ela quer conversar. A interpretação do homem, essa mulher é histérica, ela não para pensar. Ela vai tomar uma decisão errada porque ela está só falando em vez de pensar.
E a mulher pensa, este homem é um banana, ele não reage, não ajuda a resolver o problema, está só quieto ali naquele canto sem dizer nada. Aí o homem fica emburrado porque a mulher não respeita o seu tempo de ensino e acha que a mulher é histérica, e a mulher acha que o homem, né, é passivo, não tem medula e não é capaz de ajudar. Então ela vai pegar no telefone e vai ficar falando 2 horas com a amiga. Porque enquanto ela fala 2 horas com a amiga, ela vai soltar dopamina e vai sentir satisfação. E ao fim destas 2 horas ela está muito mais contente. E você que deixou a sua mulher falar 2 horas ao telefone com a amiga, não percebe porque que depois da conversa ela vem mais calminha. Entendeu? Meu irmão, ame sua esposa. Ouça. Ouça, preste atenção, deixa ela falar. Ela precisa disso. Minha irmã, ame seu marido. Respeite o silêncio dele. Ele está pensando. Ele foi feito assim por Deus. A cabeça dele precisa chegar a uma noção do que é que ele vai fazer antes de poder avançar para qualquer coisa. Próximo. Os bebés naturalmente vão ser diferentes, irmãos. Hoje nós sabemos que os meninos seguem essencialmente movimentos e formas geométricas, enquanto que as meninas fixam-se muito mais depressa em rostos. Próximo. Os meninos andam mais depressa, as meninas falam mais rápido. Próximo. Cada célula do nosso organismo é diferente. Cada célula, irmãos. A célula do homem e a célula da mulher, elas não são iguais. Cada órgão nosso é diferente. Eles não são iguais. O cérebro é diferente, como eu acabei de mostrar aos irmãos. Mas o coração do homem e da mulher são diferentes. Os pulmões, os vasos circulatórios, ou seja, as artérias e as veias, as articulações, os ossos. Tudo é diferente, irmãos. Por que é injusto colocar homens ou rapazes a jogar jogos de meninas? Porque ele tem uma estrutura óssea e muscular diferenciada para a atividade física. A vantagem dele é natural. E o atleta mediano entre homens vai ser o campeão entre as mulheres. É injusto, é batota. Mas hoje em dia é aceito como um valor muito grande. Como médico, irmãos, quando alguém é trazido para nós tratarmos num serviço de urgência, não me interessa aquilo que aquela pessoa sente. Desculpe, meu irmão, não me interessa. Se o indivíduo se sente um marciano, se ele se sente um hamster ou se sente uma mulher, eu preciso saber o que é que está diante de mim. Porque se existe uma hemorragia e eu sei que é um homem, eu tenho certeza que não é um aborto espontâneo. Não é o rompimento de um mioma. Porque não pode acontecer isso em homens. E se é uma mulher, dependendo do tipo do quadro que for, eu sei que não é uma prostatite aguda. Porque há coisas que são de homens, há coisas que são de mulheres. O índice das doenças e das patologias é claramente diferente. Os homens têm uma quantidade de doenças muito mais do que as mulheres e vice-versa. Quando o ser humano nega aquilo que foi feito pelo Criador, contra as leis básicas da natureza, nada vai resolver o seu vazio interior, irmãos. Não é uma cirurgia, não é uma quantidade de injeções. O nosso corpo não é só matéria. Ele foi feito por Deus e ele faz parte daquilo que é a definição de quem somos. Por favor, meu irmão, quando hoje o homossexualismo está sendo imposto nas igrejas, e hoje em dia há igrejas com pastores famosos a abrirem as portas, é amor. Meu irmão, é contrário à palavra do Senhor. Porque Deus fez de uma maneira, e quando nós nos rebelamos contra aquilo que Deus fez, está errado, seja ele qual for a rebelião. O indivíduo, quando não aceita aquilo que foi dado por Deus, que é a sua estrutura e a sua identidade, que começa também pelo seu corpo, ele se rebela contra a criação e a vontade do Senhor. Não se deixe enganar pela conversa do amor, meu irmão. O amor serve para desculpar tudo, e eu vou repetir. Vai ser usado em muito pouco tempo para desculpar a pedofilia e outras coisas piores ainda. Nós vamos encontrar pessoas a dizerem, e já estão a fazer isto, eu nasci assim, eu nasci pedófilo. Eu só tenho prazer quando provoco dor. Então vocês têm que me aceitar assim. Essa é a minha maneira de ser. Não, irmãos, não é. É rebeldia contra o Senhor. O chamado inclusivismo é fachada, irmãos. A liberdade só funciona para um lado. Se alguém quiser mudar de sexo, vai ser incentivado, aplaudido, vai receber dinheiro do Estado, dos seus impostos. Mas se a pessoa perceber que o seu índice de depressão e de suicídio é maior e ela quiser mudar aquela decisão, aí já ninguém está disposto a conversar com ela. E se um psicólogo crente ou um pastor quiser ajudar esta pessoa a mudar a sua postura,
vai ser condenado e dentro de pouco tempo nós vamos ter psicólogos, crentes e pastores a serem presos por tentar ajudar pessoas que querem alterar a sua posição. Isso não é inclusivismo. Nós vivemos uma época em que o mundo está de cabeça para baixo. Se o seu filho quiser comprar tabaco, ele tem 12 anos, ele quer comprar tabaco. Desculpe, você não pode comprar. Isto é só para maiores de 18. Então venda-me uma cerveja. Não, desculpe. Bebidas alcoólicas só para maiores de 18. Não lhe posso dar. Está bem. Então vamos fazer assim. Faça-me uma tatuagem. Não. Uma tatuagem é uma coisa que vai ficar marcada no seu corpo o resto da sua vida. Você não pode fazer isto de qualquer maneira. Pela lei, eu não posso aceitar fazer uma tatuagem em você, a não ser que os seus pais venham aqui e ambos confirmem que você quer fazer essa tatuagem. Então vamos pensar outra vez no assunto e talvez possamos fazê-la. Ok, então não posso comprar tabaco, não posso beber uma cerveja, não posso fazer uma tatuagem. E mudar de sexo? Mudar de sexo? É já. Vamos já ligar para o psiquiatra para recebê-lo. Então olha aqui uma receita com a primeira injeção. Irmãos, todos os estudos médicos que têm sido feitos, provam que este tipo de modificação hormonal é catastrófico. Impedir a puberdade nos meninos e nas meninas é catastrófico. Traz uma quantidade de patologias enorme. O aumento dos níveis de depressão e de suicídio é gigantesco. E, no entretanto, nós temos hoje os nossos governos a quererem nos impor isto. Eu vou terminar, irmãos. Como é que a igreja deve reagir? Primeiro de tudo, irmãos, nós não devemos nos esconder. A igreja tem que resistir com sabedoria e conhecimento. Nós não podemos aceitar a posição humana do sagrado e do secular e ficarmos encurralados dentro de trincheiras. Nós não fomos chamados pelo Senhor Jesus para viver em trincheira. Não podemos. A igreja tem, entre outras coisas, uma função que é profética. Ela precisa anunciar e às vezes a verdade dói. Sim, irmãos, tem que ser anunciada com amor. Nós temos que entender que quando nós estamos a dizer estas coisas a estas pessoas, nós estamos a querer fazer o melhor para elas. Elas acham que estão procurando um caminho que é bom, mas na verdade elas estão querendo preencher o vazio que só Deus preenche, irmãos. Aquilo que estas pessoas estão procurando só pode ser encontrado em Jesus. Nós não vamos ajudá-las fazendo aquilo que lhes apetece hoje. Porque hoje apetece alguma coisa e amanhã vai apetecer outra. E daqui a pouco, quando fizerem feito algo que mudou completamente a sua estrutura e que já não dá mais para voltar atrás, o senso de angústia vai ser enorme. O índice de suicídio em pessoas que fizeram a transição sexual completa é 4 vezes maior do que a população geral em países onde esta ideologia é aceita, aprovada e incentivada de forma muito clara. Não estamos a falar de lugares onde eles têm que se esconder. Estamos a falar de países do norte da Europa, onde isto é tudo considerado muito normal, muito natural, e mesmo nesses países, 4 vezes mais destas pessoas se suicidam do que a população de modo geral. A nossa responsabilidade é falar a verdade em amor. E, sobretudo, centrar a nossa mensagem em Jesus. O que eu disse aqui aos irmãos foi para tentar ajudá-los a perceber que existe um grupo de pessoas que foram usadas para criar uma nova mentalidade na cultura em que nós estamos. São os santos, os profetas e os apóstolos da cosmovisão atual. Tentei ajudar os irmãos a perceber que não é uma luta entre igreja e ciência, entre fé e religião. São 2 cosmovisões, são 2 ideologias diferentes. A nossa está comprovada ao longo de milhares de anos. Está comprovada por centenas de milhões de pessoas. No entretanto, estamos a ser imposto pelo governo, pelos governos, algo que é diferente. Tentei mostrar aos irmãos para que os irmãos percebam que quando nós defendemos a posição que é a posição bíblica, nós não estamos inventando, irmãos, nós não estamos nos fechando num mundo retrógrado, fechado, porque não entende nada de ciência. Não, irmãos, a ciência está do lado da verdade. A verdadeira ciência está do lado da verdade. E aqui, irmãos, quando nós olhamos para aquilo que são os conceitos que a ciência nos ensina, espero que tenha ficado claro para o irmão que quando um bebê nasce no mundo, não é uma folha em branco. Vem macho ou vem fêmea. E dependendo de como vem, o seu cérebro já está formatado para funcionar de uma maneira ou de outra. Nós não vamos ajudar as pessoas, dizendo a elas que elas podem ser aquilo que elas quiserem, porque isso não é verdade. E se nós já vivemos um bocadinho neste mundo, nós sabemos que isso não é verdade. O que o homem e a mulher precisam, só vão encontrar em Jesus.
Porque o que nós precisamos é a ligação com o nosso Criador. Porque Ele nos fez para nós andarmos com Ele. E enquanto nós não andarmos com Ele, nós vamos tentar colocar uma série de outras coisas no lugar. E todas estas coisas vão nos decepcionar. Todas elas vão ser um buraco vazio. Todas elas vão ser uma cisterna sem água. A responsabilidade da igreja é de forma correta, amorosa, sábia, com conhecimento, dizer a verdade em amor e ajudar as pessoas a perceberem que é em Jesus, na comunhão com Deus, que elas vão preencher o vazio que sentem nos seus corações.